Bom dia, galera! Ou boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que vocês estão vendo isso. Vamos voltar ao nosso curso de História. Uhul! Que legal! Sintam a animação na minha voz. Mas vamos lá, né? Vamos continuar com o conteúdo, porque vocês estão ligados que História é aquela matériazinha de boas para fazer ponto aí no Enem. E hoje a gente vai falar de um assunto que não cai, ele despenca nos vestibulares, que é a Era Vargas, que vai de 1930 até 1945. E como que esse doido desse Vargas chegou lá no poder? Vocês lembram que a gente estava falando da República Velha, ou da Primeira República, que foi lá de 1889 até 1930? Vocês lembram também que ela tinha sido marcada pela presença de oligarquias, por volta de cabresto, uma economia fortemente dependente de exportações, e que tinha nesse período a predominância da oligarquia paulista e da mineira, que ficou conhecida como a política do café com leite. Do lado de São Paulo, a gente tinha o Partido Republicano Paulista, o PRP, e do lado de Minas, a gente tinha o Partido Republicano Mineiro, o PRM, que ficavam ali alternando, né, de poder entre um e outro. Só que aí rolou uma treta nessas eleições de 1930, porque a galera não aceitou que o Júlio Prestes, do PRP, foi eleito. Então, o que o Vargas faz? Ele assume o poder através de um golpe e dá início ao governo provisório, que foi de 1930 a 1934. E por que provisório, né? Porque a ideia era que esse governo não durasse muito tempo, que ele fosse provisório. Só que não foi muito bem isso que aconteceu, né? Como a gente viu, que já tinha acontecido algumas vezes na nossa história, né? De que as coisas eram para ser provisórias e acabaram ficando por um longo tempo aí, durando bastante tempo. Aconteceu a mesma coisa com o governo provisório do Getúlio. O que era para ser provisório durou 4 anos, né? Vocês lembram do período regencial também? Pois é. Isso aí já está marcado na nossa história, né? E os paulistas, eles não ficaram nem um pouco contentes, né? Não aceitaram essa tomada de poder pelo Getúlio e eles vão convocar a população para se manifestar. Essa manifestação populacional ficou conhecida como a Revolução Constitucionalista de 1932. Então vocês podem ver pelos quadros que as pessoas, os paulistas, eram convocadas, né, a se unir aí à tal da Revolução Constitucionalista, porque quando o Vargas ele vai assumir, ele não está governando sobre as leis de uma Constituição. Então, o pessoal de São Paulo queria que houvesse uma Constituição, queria que houvessem leis regendo o nosso país. Essa revolução constitucionalista que acontece, né? São Paulo sai derrotado porque eles não vão atingir o objetivo deles. E o Getúlio vai continuar no poder. Só que, bom, para tentar dar uma acalmada nos ânimos ali, ele vai chamar uma Assembleia Constituinte, que vai dar origem à Carta Constitucional de 1934. Mas quais eram as características dessa Constituição de 34? Ela era extremamente centralizadora, né? Quer dizer, que o poder de decisão estava ali todo nas mãos do Getúlio, o legislativo não tinha força, o judiciário não tinha força também, não tinha ali nenhuma moderação, né, entre poderes na prática, porque tudo ficava centralizado na mão dele. E teve um forte apoio do exército também. Só que, ao mesmo tempo, ele vai dar início para algumas reformas que elas são extremamente importantes, que são muito cobradas em provas, né? Por exemplo, o voto secreto. Vocês lembram que até então o voto ele era declarado, ele era aberto. Então, as pessoas não tinham segurança para votar em quem elas gostariam de votar. Então, elas acabavam votando em quem elas eram mandadas. Por isso, o voto de cabeça. O voto feminino, que até então mulheres não podiam votar. A minha bisavó era completamente apaixonada pelo Getúlio Vargas porque ela pôde começar a votar nessa época, né? E deu início também às reformas trabalhistas, né? Que até então a gente tinha aí o trabalho livre no Brasil, não tinha nenhum tipo de legislação que garantisse os direitos dos trabalhadores. E aí, a partir de um governo constitucional dele, que vai de 34 a 37, depois dessa Carta Constitucional de 34, rolou uma treta entre a Ação Integralista Brasileira, que ela estava muito mais baseada no fascismo italiano, e a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que ela já tinha ideais mais democráticos, comunistas,
revolucionários, de reforma agrária, que se opunham de alguma forma ao capitalismo, né? Só que a ANL, ela vai promover uma tentativa de golpe, que posteriormente ela vai ficar conhecida como a Intentona Comunista. Intentona Comunista, desculpa, rolou um S ali sem querer. E aí, o que o Getúlio vai fazer? Ele declara estado de sítio, né? Quer dizer que o país estava passando por um momento, de acordo com ele, ali, extremamente complicado, né? Então, o estado de sítio é quando vários direitos são suspensos e o Estado entra em alerta, digamos assim. E ele vai anular essa Constituição de 34 e dissolver o poder legislativo. Vocês estão ligados nessa história, né? Olha só, de novo a gente falando em caça aos comunistas aí no Brasil. Opa! Já ouviram isso em algum lugar? Então vai começar nessa época o Estado Novo, que vai de 37 até 45. Rolou a imposição de uma nova Constituição, que ela ia ficar conhecida depois como a Instituição Polaca, porque ela foi inspirada na Constituição da Polônia, que tinha tendências fascistas. Reparem ali, ó, imposição de uma nova Constituição, quer dizer que não foi uma Constituição construída com participação democrática, construída com participação social, foi uma Constituição imposta. E aí o Vargas, ele vai impor censura aos meios de comunicação, ele reprime a atividade política, perseguiu e prendeu inimigos políticos, perseguiu partidos também. Ele vai adotar medidas econômicas nacionalizantes e vai dar continuidade, só que ao mesmo tempo ele dá continuidade para a sua política trabalhista com a criação da CLT, que aí surge a consolidação das leis do trabalho. Que até hoje, né, nós somos regidos pela CLT em relação aos nossos direitos trabalhistas. Ela foi extremamente modificada ultimamente, vários direitos retirados, com a desculpa de que o Estado precisa se modernizar, né? Porque aqui no Brasil a gente tem aquela ideia de que o trabalhador tem direitos demais e que ele acaba atrapalhando ali o chefe, né? Que ele atrapalha o empregador, como se a gente tirar direitos trabalhistas fosse de fato promover uma melhoria econômica, né? Quando a gente pega comparações com outros países que tiveram uma atuação sindical forte, que tem direitos trabalhistas muito bem estabelecidos, a gente vê a diferença para o Brasil hoje em dia, né, gente? Então, eu não vou ficar me estendendo muito nesse assunto, mas acho que deu para compreender mais ou menos aí. E, bom, dentre os principais acontecimentos na política externa foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra os países do eixo. E esse fato foi responsável pela grande contradição do governo de Vargas, que ele dependia economicamente dos Estados Unidos, só que ele tinha uma política que era semelhante à alemã, né? Que era uma política mais de intervenção estatal, de pouca representatividade democrática. Isso porque o Vargas ele era um cara muito de boas, assim, de boas no sentido político, porque ele foi um cara que conseguiu ampliar muito o diálogo, sabe, com vários setores. Então, esse período vai ficar conhecido como essas medidas que ele adota vão ficar conhecidas como a política da boa vizinhança. E aí, nesse período até que foi criado, vocês devem conhecer aquele personagem, o Zé Carioca, né? Que foi ali uma promoção de aproximação entre Estados Unidos e Brasil. Então, o Walt Disney ele cria esse personagem para representar o Brasil, não só o Zé Carioca, como também tem um personagem ali do México, tem um da Bolívia, se não me engano. Esse filme, tem um filme que chama Salud Amigos, eu não sei como que é, acho que deve ser Olá Amigos em português, tem no YouTube aí, fácil de achar. Se vocês puderem ver, nossa, muito bom, tem umas musiquinhas maravilhosas. E o exército ele apoiava amplamente o governo do Vargas. Só que, como houve a derrota das nações nazifascistas, né? Aí abriu a brecha para surgir ali um crescimento da oposição ao governo de Vargas. Até nesse caso, como o exército saiu muito prejudicado dessa guerra, ele começa a apoiar essa oposição ao governo de Vargas. E assim, a batalha pela democratização do país, ela começa a ganhar força. E o governo ele foi obrigado a constituir novas eleições. Depois disso, a gente vai passar por alguns outros períodos e o Vargas vai retornar. Mas, por enquanto, nesse primeiro período aí, né, do Vargas, que vai de 1930 a 1945, basicamente foi isso que aconteceu. E aí, nas próximas aulas, a gente continua. Beleza, galera? Então, um beijão para todo mundo e até a próxima.